Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e como eu falei há pouco para vocês, agora nós vamos conversar com a doutora Patrícia Ávila, que é advogada, mas é especializada no direito do trabalho. É isso, doutora? Isso, exatamente. E um assunto que com certeza interessa a todo mundo, doutora, é a gravidez versus trabalho. Com certeza, muito. Acho que as dúvidas são inúmeras. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir, doutora, para que você começasse explicando sobre essa relação gravidez-trabalho. Ok. Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar que eu acredito que muitas mulheres têm dúvida na relação da contratação, né? Numa entrevista, o que eu devo dizer caso eu esteja grávida? E se eu estiver e ser contratada, quais são os meus direitos? E, atualmente, a relação de trabalho em questão na contratação, nós sempre orientamos que, em primeiro lugar, a candidata diga a verdade, caso ela esteja grávida. Só que o que acontece? Muitas vezes a candidata ela teme a perder a vaga caso ela diga que está grávida. Então, há muitos questionamentos em relação se a empresa pode questionar a candidata num processo seletivo se ela está ou não grávida. Essa discussão, alguns doutrinadores entendem que a empresa pode questionar. O que ela não pode é utilizar isso como requisito para a contratação, ou seja, aquele status gestante, ela é requisito indispensável para que aquela candidata seja contratada. Então, se a empresa utilizar esse requisito para a contratação, nós estamos diante de um ato discriminatório. Esse ato discriminatório, ele é vedado tanto pela legislação trabalhista, quanto por uma legislação especial, que inclusive estipula que caso a empresa pratique esse ato discriminatório, ela é passível de pena de prisão, de 1 a 2 anos e multa. Olha então, só. é um caso bem grave mesmo. E nós sabemos que, hoje em dia, a discriminação, ela está... E não dá para a gente negar, a discriminação ela existe em toda a sociedade, né? E se preocupou o legislador em vedar essa prática, principalmente no ato da contratação com a gestante. Que nós sabemos que a gestante, quando ela se disponibiliza a arrumar um emprego, é porque realmente ela precisa daquele emprego. Então, nós sempre orientamos a empresa não praticar esse ato discriminatório, ter cuidado na hora de elaborar os requisitos de contratação e ter cuidado também na hora de questionar a candidata se ela está grávida ou se ela pretende engravidar. Doutora, e você acredita que isso aconteça na grande maioria das vezes? Por quê? Talvez, eu não sei, eu estou olhando os dois lados aqui. Talvez porque nós estamos vivenciando aí uma época de crise e a grávida, para uma pequena empresa, eu digo, uma pequena empresa, ela tem que dar todos os benefícios da grávida, eu imagino isso. E aí uma mulher que não está grávida talvez custe mais barato. Pode ser uma coisa assim ou não? Na realidade, o que nós percebemos nessa relação empresário e a empregada gestante é que, primeiro, em relação à estabilidade, porque ele vai ter um ônus trabalhista com a empregada em casa, né? Até porque ela tem a estabilidade ela é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, então ela vai ter aquela licença de 120 dias. E muitas vezes também, infelizmente, a empregada gestante, ela acaba, assim, tendo algumas dificuldades para prestar toda a assessoria naquilo que ela se obrigou. Então, eu acredito que é tanto essa questão de ônus mesmo trabalhista, né, quanto a prestação de serviço na qual ela iniciou aquela prestação e para a qual ela se obrigou. Então, quer dizer, se a mulher, no caso, se candidatou a uma vaga e na hora da entrevista ela diz, eu estou grávida, sentir que aquilo foi fator determinante para que ela não consiga a vaga, o que ela deve fazer? Exatamente, você falou uma coisa muito importante. Para que haja a prática do ato discriminatório, primeiramente você precisa comprovar que o fato de você não ter sido contratada é justamente por você estar grávida. Porque pode ser que você não foi contratada porque você não conseguiu preencher aqueles outros requisitos. Então, caso a candidata ela perceba que ela não foi contratada,
em razão de ela estar grávida, ela pode procurar a Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização. Mas ela tem que comprovar que não pode gerar dúvidas dentro do processo, que ela não foi contratada simplesmente por ela estar grávida. Eu vou te contar um exemplo de um processo em que nós atuamos, que a candidata, ela participou dentro do processo seletivo de várias fases. Ela chegou na última fase, ela e mais uma candidata. E nessa última fase, foi a fase da entrevista. Fizeram vários questionamentos com essa candidata, até que fizeram a pergunta para ela: você está grávida ou você pretende engravidar? Ela imediatamente, sem titubear, ela disse a verdade, eu estou grávida. Nesse momento, o entrevistador encerrou a entrevista, ela achou estranho, mas aguardou o retorno da empresa. Essa empresa encaminhou um e-mail para a candidata, agradecendo para a participação, mas no final colocou a seguinte frase: você era a candidata certa, mas na hora errada, frente ao seu estado gravídico. Então, obviamente, sem dúvida, ela não foi contratada, ela preencheu todos os requisitos, mas pelo fato de ela estar grávida, ela não conseguiu. Então, ela se sentiu realmente discriminada pelo fato de estar grávida, procurou a Justiça do Trabalho e, por meio desse e-mail, ela conseguiu comprovar. E ela obteve êxito. Então, a gente sempre orienta a empresa, realmente, assim, tomar muito cuidado com os questionamentos que ela faz, principalmente num processo seletivo. Agora, doutora, uma dúvida. Por exemplo, olhando o outro lado, vamos supor que o empregador contrate uma mulher, mas agora existem diversas e diversas mulheres, até porque eu tenho um programa, né, destinado às mulheres, que acabaram exercendo funções que até pouquíssimo tempo eram exercidas somente por homens e que exigem um pouco mais de força, né? A gente aí vê operadoras de maquinários, de trens, enfim, de esforço físico muito maior. Vamos supor que esse empregador contratasse uma mulher que não pudesse estar grávida, né, por ter um risco maior, esse esforço maior, e de repente essa mulher, ele constata ali, dali 30 dias, que essa mulher está grávida, mas ela não está apta a exercer aquele tipo de função. O que o empregador pode fazer? Então, nós estamos diante de algumas situações. Em primeiro lugar, assim que ela tomar conhecimento do estado gravídico dela, ela deve informar a empresa. Até porque, além da estabilidade dela, essa questão é muito importante, porque se ela não pode praticar aquela atividade, ela tem que informar a empresa imediatamente para que a empresa readeque ela em outra função, capaz de não trazer nenhum problema ao estado gravídico dela. Então, essa questão realmente é muito importante. Se ela tiver algum problema, se ela estiver atuando numa função que pode causar problemas, a gestação dela tem que informar a empresa para que a empresa altere a função. A empresa é que tem que readaptar. Sim, a empresa tem, porque a empresa não pode dispensá-la. Tá. Exatamente. E se por um acaso, ainda assim, a empresa demiti-la, o que ela tem que fazer? Tá. O que acontece? Se a empresa dispensar essa empregada gestante, nós temos duas questões. A empresa não pode dispensar, mas essa dispensa ela não é absoluta. Então, assim, a empresa ela não pode dispensar arbitrariamente ou sem justa causa. Mas é importante frisar, se essa empregada comete algum ilícito durante essa relação de trabalho, por exemplo, um ato de insubordinação, ela pode sim ser dispensada sem justa causa. Pode sim. Tá. E além de ela ser dispensada por justa causa, e além de ela perder todos os direitos relativa à estabilidade provisória dela, ela também perde os direitos, por exemplo, ela não pode gozar do seguro-desemprego, ela não vai poder levantar o fundo de garantia, mas a gente sempre orienta as empresas a tomarem muito cuidado quando for dispensar uma gestante por justa causa. Por quê? A empresa tem que ter certeza que aquele ato praticado pela gestante durante o contrato de trabalho realmente é considerado como um ato ilícito, capaz de ensejar a justa causa. E, além de ela ter certeza, ela tem que ter provas. Por quê? Se essa empregada for até a Justiça do Trabalho buscar a nulidade dessa justa causa, a prova é da empresa. Então, a empresa tem que provar. Se ela não conseguir provar, a Justiça do Trabalho declara nula essa justa causa e reverte, determinando a reintegração dessa empregada no quadro da empresa. Aí, na impossibilidade da reintegração dela,
a empresa é condenada a pagar toda a indenização, ou seja, pagar todos os valores dela como se ela estivesse trabalhando. Ou seja, se a pessoa engravidar durante o período em que ela está empregada, ela jamais pode ser demitida, fora o caso de justa causa. Exatamente. Então, a partir do momento que ela confirmou a gravidez dela, até 5 meses após o parto, está garantido a estabilidade dela provisória. É importante também esclarecer que há negociações entre sindicatos de categorias que estende esse prazo de 5 meses. Então, a gente orienta sempre a gestante procurar o sindicato dela de categoria para verificar se esse prazo de 5 meses foi estendido. Então, pode ser também que o mínimo é de 5 meses, mas pode ser que essa garantia tenha sido estendida pelos sindicatos, por meio de convenção coletiva. Então, olha aí, a doutora explicando, de repente você está grávida, estava com alguma dúvida, né? Ou pensando em engravidar, está trabalhando. Acho que é sempre bom uma conversa também entre empregador e empregado, sempre, né, doutora? Bom, com certeza. Para evitar maiores conflitos, mas pelo menos a doutora está aqui para sanar todas as suas dúvidas aí referente a esse assunto. Doutora, tem um site, alguma coisa? Tenho. O site é www.avilalacerda.com.br. Doutora, quero agradecer imensamente a sua presença, viu? Muito obrigada. Acho muito bacana quando alguém traz algum assunto que é de interesse, principalmente assim do público em geral, da grande massa mesmo, que é quem assiste a televisão brasileira. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada. Viu? Te espero aqui outras vezes também. Com certeza, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí que ainda tem muito mais Profissão Mulher para você. Rapidinho, bate lá, volta cá.